Olá, meus amigos e minhas amigas. A explosiva relação entre religião e política, entre igreja e Estado, ganha níveis mais intensos em tempo de guerra. Para quem acompanha o canal sabe que eu já gravei alguns vídeos tratando dessa relação, inclusive sobre a Igreja Ortodoxa Russa e o Estado russo. Não é segredo para ninguém que o patriarca russo sempre apoiou Putin e nunca fez questão de esconder isso. Kiev sabe disso e tem se preocupado com a influência do clero russo dentro da Ucrânia. E é nessa linha que o Ministério do Interior da Ucrânia colocou o chefe da Igreja Ortodoxa Russa em sua lista de procurados. A acusação feita pelos serviços de segurança da Ucrânia é que o clérigo é cúmplice do Estado agressor. Por mais que pareça uma medida extrema contra o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, a medida é puramente simbólica, uma vez que o patriarca Kirill está na Rússia e não corre risco de ser preso. A medida, no entanto, está em linha com a campanha da Ucrânia para erradicar a influência de padres que mantenham laços estreitos com a Rússia e possam usar sua influência religiosa para cooptar, subverter a sociedade ucraniana. Uma postagem na lista de procurados do Ministério ucraniano o identificou nominalmente, Kirill, e o mostrou em suas vestes clericais. A descrição que acompanha a imagem do religioso diz assim: um indivíduo foragido dos órgãos de investigação pré-julgamento. Ainda afirma que ele estaria desaparecido desde 11 de novembro. Como sabemos, o cristianismo ortodoxo é a religião majoritária na Ucrânia e as autoridades de Kiev abriram processos criminais contra o clero ligado a um ramo da Igreja Ortodoxa que já esteve diretamente ligado à Igreja Russa e a Kirill. Hoje, até mesmo o Patriarcado de Constantinopla reconhece a autonomia da Igreja Ortodoxa Ucraniana em relação ao Patriarcado de Moscou. Mas o tecido religioso é muito mais complexo e fluido do que simples decisões hierárquicas possam dar conta. O parlamento em Kiev está considerando um projeto de lei que proibiria esse ramo da igreja, que perdeu muito de seus paroquianos desde que Vladimir Putin enviou tropas russas para a Ucrânia em fevereiro de 2022. A igreja diz que cortou todos os laços com Moscou em maio de 2022. Como disse, a medida foi mais um passo de um processo. No mês passado, o Serviço de Segurança da Ucrânia já havia emitido um documento dizendo que Kirill infringiu a soberania ucraniana, em virtude de sua posição como parte do círculo mais próximo da liderança militar e política da Rússia. Dezenas de processos criminais foram abertos pelas forças de segurança, incluindo acusações de traição contra padres e autoridades ligados ao ramo da igreja associado a Moscou. Kirill denunciou essas ações e apelou aos líderes clericais de todo o mundo que interrompessem os movimentos da Ucrânia contra a igreja, o que chamou de perseguição. Conforme disse um alto funcionário da igreja russa, colocar Kirill em uma lista de procurados era um passo tão ridículo quanto previsível. Vladimir Legoida, responsável pelas relações com outras igrejas, disse que as autoridades ucranianas eram culpadas de ilegalidade e tentativa de intimidar os paroquianos. E aí, o que você acha dessa relação entre a igreja e o Estado? Tem sido positiva ou negativa ao longo da história? Coloque aí seu comentário. Enquanto rola o enfrentamento no mundo das ideias e da fé, a guerra de fato, aquela que destrói, que mata, continua atingindo o território conflagrado e gerando relatórios de danos que, como sempre dizemos aqui, devem ser recebidos com cautela. A defesa aérea da Ucrânia e grupos móveis de caçadores de drones afirmam que derrubaram 30 de 31 drones russos em 11 regiões em todo o país nesse sábado, hoje. Mais uma vez, essas informações foram divulgadas pela Força Aérea Ucraniana. Alguns repórteres da Reuters afirmam que ouviram uma série de explosões por toda a capital ucraniana de Kiev, exatamente quando as unidades de defesa aérea entraram em ação contra os drones russos. Segundo o chefe da administração militar da cidade, Serhiy Popko, esse é o 6º ataque aéreo a Kiev desde o início do mês. Esta noite, após 3 dias de ameaças balísticas, o inimigo lançou novamente Shaheds na capital. Os drones atacaram em grupos, em ondas e de diferentes direções. Segundo ele, não houve baixas nem danos importantes relatados em Kiev até o momento. Os moradores da cidade já estão se acostumando com a situação. É comum o uso de pequenos bancos para esperarem em estações do metrô pelo fim dos alarmes de ataque. Eu coloquei algumas imagens no vídeo de ontem, vou colocar novamente no de hoje. Ainda segundo a Força Aérea,
o exército russo lançou drones Shahed fabricados no Irã de 3 direções diferentes na Rússia, visando 11 regiões diferentes no centro, norte e sul do país. O custo de um drone Shahed está em torno de $20 mil, o que é relativamente barato para o seu papel em um conflito. O que chama a atenção é o custo da defesa aérea para abatê-lo. Bom, em relação a isso, há um compromisso australiano de enviar para a Ucrânia o Slinger, um novo sistema antidrone que promete baixar o custo de abate de um drone para algo entre 100 e mil dólares. Em uma mensagem publicada no Telegram, a Força Aérea Ucraniana disse que caças, unidades de mísseis antiaéreos e grupos móveis de caçadores de drones repeliram o ataque de drones russos. Já o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse que a unidade de defesa antiaérea entraram em ação quando os grupos dos drones russos voaram pelas redondezas da cidade e miraram áreas perto do centro. Klitschko afirmou que a atividade antiaérea foi intensa no distrito de Donetsk, na margem leste do Dnipro, e que as explosões também atingiram o Estório Podil na margem oposta. Considerando os relatos de correspondentes de imprensa, houve fortes explosões pouco depois da meia-noite. Uma nova série de explosões nos 45 minutos seguintes também atingiu áreas perto dos distritos centrais de Kiev. Mas parece que a madrugada foi tensa para os moradores, isso pelo fato de que os alertas aéreos noturnos em muitas regiões da Ucrânia duraram cerca de 5 horas. Gente, como temos dito, parece que a falta de tranquilidade já não é exclusividade do leste ucraniano. Os ataques de drones russos a regiões centrais da Ucrânia tornaram-se cada vez mais frequentes. Autoridades ucranianas disseram que a Rússia está mirando a infraestrutura de energia da nação, tentando comprometer a segurança energética dos meses críticos e frios de inverno. Em resposta, Moscou negou que esteja mirando a infraestrutura civil da Ucrânia. Se já estava difícil para a Europa ajudar a Ucrânia, parece que os ventos da economia não estão favoráveis. A queda da atividade econômica na zona do euro parece que está se aprofundando. Para alguns, o bloco da moeda comum quase certamente está entrando em recessão. O Banco Central Europeu cortou suas previsões de crescimento para 2023 e 2024 na quinta-feira. Foi um declínio generalizado, com a atividade piorando tanto na Alemanha quanto na França, e isso tanto em serviços quanto na indústria. Segundo dados oficiais, no último trimestre, a economia da zona do euro contraiu 0,1%, e o índice de gerente de compra, PMI de dezembro, visto como um bom indicador da saúde econômica, sugeriu que a atividade agora declinou em todos os meses deste trimestre. Isso marcaria 2 trimestres consecutivos de contração econômica, atendendo àquela definição de recessão técnica. Na Alemanha, a desaceleração piorou, apontando para uma recessão na maior economia da Europa no final do ano. Enquanto isso, a atividade declinou mais rápido do que o esperado na França, à medida que a demanda por bens e serviços na segunda maior economia da zona do euro se deteriorou ainda mais. Atravessando o Mediterrâneo, o principal líder do chamado eixo da resistência aparece mais uma vez nas notícias. É que, segundo a agência de notícias oficial do país, um agente do Mossad, Serviço de Inteligência de Israel, foi executado no Irã. Veja só a declaração. Esta pessoa se comunicou com serviços estrangeiros, especificamente o Mossad, coletando informações classificadas e, com a participação de associados, forneceu documentos a serviços estrangeiros, incluindo o Mossad. Não houve identificação do tal agente. Segundo o órgão oficial iraniano, o acusado havia entregado informações classificadas a um oficial do Mossad, com o objetivo de propaganda para grupos e organizações contrárias à República Islâmica. No entanto, não especificou onde teria ocorrido o suposto encontro. Parece que o tal agente já estava preso, uma vez que a IRNA informou que um recurso havia sido rejeitado pela justiça do país. A execução ocorreu em uma prisão de Zahedan, na província sudeste do Sistão e do Baluchistão, um dia após militantes baluches atacarem uma delegacia de polícia na província, que resultou na morte de 11 agentes de segurança. Ainda no Oriente Médio, os Houthis fazem ameaças, afirmando que qualquer movimento hostil contra o Iêmen terá consequências terríveis. Essa declaração aconteceu em paralelo à continuidade dos ataques do grupo a navios que navegam na região. Nessa sexta-feira, o exército dos Estados Unidos afirmou que ataques a partir do Iêmen, controlado pelos Houthis, atingiram 2 navios com bandeira da Libéria no estreito de Bab al-Mandab. Considerado parte do chamado eixo da resistência, alinhado ao Irã,
os hutis têm atacado embarcações em rotas de transporte marítimo no Mar Vermelho e disparado drones e mísseis contra Israel. O grupo, que controla grande parte do Iêmen, tem afirmado que continuará com seus ataques até que Israel pare sua ofensiva na faixa de Gaza. É uma situação tensa que deixa tanto Israel quanto os Estados Unidos numa sinuca de bico, diante da possibilidade de escalada do conflito. No caso de Israel, acredito que a situação está ainda pior, uma vez que têm ocorrido rusgas cada vez mais intensas com seu principal apoiador. Até mesmo a imprensa americana vem mudando sua cobertura. Hoje, sábado, foi transmitida uma reportagem na CNN sobre as condições dos civis em Gaza e sobre os danos causados pelos bombardeios, com imagens de hospitais e de crianças feridas. Não quero exagerar, mas parece que isso, que ao meu ver é o legítimo papel da imprensa, não é gratuito, mas tem como objetivo enfraquecer politicamente o Netanyahu. E parece que o primeiro-ministro israelense está realmente com pouca sorte. Vejam só o que aconteceu. 3 reféns israelenses foram mortos erroneamente em Gaza pelas próprias forças de defesa de Israel. Isso enquanto levantaram uma bandeira branca. Essa informação vem de um inquérito inicial sobre o incidente. Segundo um oficial, o caso ocorreu em uma área de intenso combate onde militantes do Hamas operariam com trajes civis. Segundo esse mesmo oficial, um soldado viu os reféns emergindo a dezenas de metros das forças israelenses na área de Sejaia e teria atirado. Fique imaginando a dor da família e o que representa uma tragédia como essa para a imagem já tão desgastada do premier israelense. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.